E aí, meu aluno, vamos estudar a história mais um pouquinho? Então vamos. Essa aula é para a gente entender o seguinte: os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. A ideia é a gente entender por que as pessoas resolveram sair na bala ali no iniciozinho do século XX. O que motivou? Quais foram as causas e as consequências das ações políticas que levaram à Primeira Guerra Mundial? Então vamos começar. Dá uma olhada nesse mapa todo colorido que está aparecendo aí na sua tela. Esse é o mapa do continente africano, o mapa da África. Em relação à Primeira Guerra, vai acontecer um movimento que vai se chamar imperialismo ou neocolonialismo. O que vai ser isso? Vai ser quando nações europeias vão invadir e dominar territórios do continente africano. Não só do continente africano, mas também da Ásia e da Oceania. E esse imperialismo, esse neocolonialismo, ele vai ter uma influência, vai ter uma importância para o início da Primeira Guerra Mundial. Vamos entender um pouquinho melhor o que foi isso daí. Como a gente já sabe, a Inglaterra passou pelo processo de revolução industrial antes dos outros países europeus. Porém, aí no final do século XIX, início do século XX, outros países europeus, como a Alemanha, a França, também já haviam se industrializado e estavam ali em plena expansão do seu parque industrial, do seu comércio. Só que havia um problema. Havia uma estagnação em relação à capacidade de produção e consumo, por exemplo, da Inglaterra. Faltava mercado consumidor na Europa. As fábricas estavam produzindo cada vez mais, porém não havia quem comprasse. E aí, qual foi a grande ideia, digamos assim, desses países europeus? Invadiram a África, atrás de matéria-prima barata e de mercado consumidor para os produtos que eram fabricados lá na Europa. Essa invasão da África foi com soldado mesmo, foi à força. O continente africano ele era dividido em centenas de etnias e povos e civilizações que ou foram separadas ou que foram unidas por essa divisão europeia. Esse colorido aí do mapa mostra cada espaço que foi dominado por cada nação europeia. Dá uma olhada aí na cor verde claro, que são os domínios ingleses, e também nesse marrom meio bege que está aí no centro do mapa, que é o domínio belga. Os belgas foram os primeiros a iniciar esse processo aí de invasão da África. Esse mapa representa 1913. E o que isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? É o seguinte: os alemães, por exemplo, nunca ficaram satisfeitos com os territórios que eles conseguiram, que eles receberam lá do continente africano. Olha aí em verde mais escuro, mas não chega a ser verde escuro, os territórios alemães aí desse mapa. Vai acontecer, por causa do imperialismo na África, uma rivalidade entre Inglaterra, França e Alemanha, por exemplo. Uma rivalidade em relação às possessões no continente africano. Um outro motivo aí que vai ter relação com a Primeira Guerra Mundial é aquilo que a gente chama de Guerra Franco-Prussiana. O que vai ser a Guerra Franco-Prussiana? Vai ser uma guerra entre a França e os alemães. Na verdade, ainda não era a Alemanha. A Prússia era um dos estados alemães que existiam aí em 1870. E para ficar mais fácil de entender, entenda a Prússia como a Alemanha nesse momento. Mas a Alemanha vai se unificar apenas após a Guerra Franco-Prussiana. O que foi isso? Foi uma guerra entre França e a Prússia, em que a França vai perder as regiões de Alsácia e Lorena para os alemães, para os prussianos. As regiões de Alsácia e Lorena, elas tinham um povo que se identificava mais com os alemães do que com os franceses. O que isso significa? O nacionalismo, que a gente vai falar daqui a pouco, da população de Alsácia e Lorena era voltado à Alemanha.
Porém, essa região ela era muito rica e os franceses faziam questão de ter domínio sobre a região de Alsácia-Lorena. Porém, os franceses vão ser derrotados na Guerra Franco-Prussiana e vão perder essas regiões de Alsácia e Lorena, que estão aí em destaque no mapa, nessa imagem que está aparecendo. Com isso, vai surgir, vai se intensificar esse ressentimento, essa tensão, essa vontade de fazer guerra entre França e Alemanha. Como eu expliquei para vocês, a Prússia vai se unificar com os outros estados alemães e vai se tornar a Alemanha aí a partir do final do século XIX. E aí entra a questão dos nacionalismos. O que é nacionalismo? É o sentimento de pertencimento a uma nação. O sentimento de que a sua nação, aquela que você pertence, ela deve ser grande, forte, deve ser maior e melhor do que as outras nações que existem ou vizinhas. É um sentimento muito complicado e perigoso. É muito maior, é muito mais forte do que simplesmente o patriotismo. É um patriotismo extremamente exagerado. Os franceses vão achar que têm o direito de crescer e se expandir e vão se achar melhores, digamos assim, que os alemães, por exemplo. O nacionalismo ele vai ser muito importante para a Primeira Guerra, porque vai ser ele que vai convencer o soldado comum, a pessoa comum, a ir para a guerra. Afinal, durante a guerra, os jovens lutam e morrem nos campos de batalha, enquanto os grandes líderes políticos planejam e discutem atrás das mesas protegidos nos seus escritórios. Então, para convencer as pessoas comuns a irem para a guerra, o nacionalismo foi muito importante. Logo que se iniciou o conflito, esse nacionalismo se desmanchou, porque a coisa ficou feia. Mas, no entanto, essa vontade de guerrear, de se sentir superior, de provar que você é melhor e que você tem capacidade mais do que seu país vizinho, é o que a gente pode definir como nacionalismo, no caso da Primeira Guerra Mundial. E dentro desse contexto aí nacionalista, vão surgir as alianças que vão ser muito importantes lá no início dos conflitos da Primeira Guerra. Por enquanto a gente está falando de antes da guerra. E olha só, a Tríplice Aliança vai surgir aí em 1882 e vai representar um acordo político, militar de cooperação entre o Império Alemão, ou seja, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que a gente pode chamar também de Áustria-Hungria, e a Itália. Na época a gente chamava de Reino da Itália. E a Tríplice Entente vai ser o outro lado. O Reino Unido, nesse caso a gente pode entender como Inglaterra, França e Império Russo. Essas duas alianças, elas vão surgir antes da Primeira Guerra Mundial, mas elas vão ser muito importantes após o início do conflito, porque elas vão definir os dois lados aí da guerra. E elas representam uma cooperação político e militar, uma tentativa de se unir para lutar contra o outro lado, né, contra digamos, inimigos aí nesse momento. Olha esse mapa. Esse mapa mostra as duas alianças. Reino Unido, França e Império Russo num verde mais escuro e Alemanha, Áustria-Hungria e Itália nesse verdinho aí, verde musgo, sei lá. A Tríplice Entente em verde escuro e a Tríplice Aliança nessa outra cor aí meio semi-indecifrável para esse professor que vos fala. Vamos para o próximo motivo aí relacionado à Primeira Guerra Mundial. A paz armada. Se liga nessa foto aí de uma fábrica da Inglaterra. Olha a quantidade de bomba, pessoal. É o seguinte, esse período aí de paz armada foi um período de intensificação da produção de armas nos países da Europa. Não havia motivo, não havia conflito nenhum eminente, que não parecia que ia acontecer um conflito. Mas na Europa, a Alemanha, a Inglaterra, a França produziam arma e estocavam sem parar. Havia um entendimento de que se você tivesse armas estocadas, você tinha mais poder do que o outro país rival. Com isso, esses países entenderam que se eles produzissem e armazenassem armas,
eles teriam vantagens caso algum conflito viesse a ocorrer. Vocês percebem que existia uma vontadezinha de entrar em guerra? O nacionalismo, a questão da paz armada, né, de produzir arma. Havia uma rivalidade aí entre os países europeus, entre a Tríplice Aliança e a Entente. Era como se fosse um barril de pólvora, né, pronto para explodir, que vai levar, de fato, à Primeira Guerra Mundial. E aí, uma outra situação que levou à Primeira Guerra Mundial é a treta dos Balcãs, ou a questão balcânica. Deixa eu explicar isso aí direitinho para vocês. E aí eu vou precisar de uma canetinha. Só que aí vai ficar em cima da parada. Bom, melhor deixar sem. Dá uma olhada aí nesse mapa e procura a Bósnia-Herzegovina e a Sérvia. Deixa eu mostrar aqui onde está. Está aqui, ó. Nesse cantinho bem aqui. Bósnia-Herzegovina e Sérvia. Qual vai ser a treta lá dos Balcãs? Essa região aí da Bulgária, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Grécia, Albânia, é chamada de Balcãs. Logo acima, vocês estão vendo aí o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro vai anexar a região da Bósnia e da Sérvia ali no iniciozinho do século XX. Ou seja, vai mandar exército lá para dentro e vai falar, ó, agora isso aqui é meu. É um momento de expansão aí do Império Austro-Húngaro. O problema é que haviam nacionalistas sérvios, também na Bósnia-Herzegovina, que não aceitavam esse domínio do Império Austro-Húngaro. Isso daí é a questão balcânica, é a treta lá dos Balcãs. A tentativa do Império Austro-Húngaro de dominar a Bósnia e a Sérvia, e essa questão ela vai acabar levando ao início da Primeira Guerra Mundial, com o assassinato do Francisco Ferdinando, esse camarada com um chapeuzinho engraçado que aparece ao lado da esposa Sofia aí nessa imagem. O que vai acontecer? O Francisco Ferdinando, voltando aqui para o mapa, ele era o príncipe, o herdeiro do trono aqui do Império Austro-Húngaro, que havia anexado a Bósnia e a Sérvia, como eu falei para vocês. E aí, qual vai ser a grande ideia do Francisco Ferdinando? Ele, que era o herdeiro lá do trono do Império Austro-Húngaro, ele vai dar um rolê lá na capital da Bósnia, a cidade de Sarajevo. Poxa, ele sabia que o pessoal lá da Bósnia e da Sérvia estavam meio chateados aí com esse lance de domínio austro-húngaro sobre o território deles. Mas numa tentativa aí de talvez acalmar os ânimos, ele vai dar um rolê. Vai dar um passeio lá em Sarajevo, capital da Bósnia, e ele vai fazer isso num comboio em carro aberto. Dá uma olhada no carro que ele utilizou aí na imagem. Era aqueles carros antigos que eram abertos, que não tinham proteção nenhuma. Olha que louco. Um grupo terrorista sérvio vai atacar o Francisco Ferdinando, vai tacar uma granada no carro dele. E você acha que ele vai embora? Que ele vai ficar com medo? Imagina você. Você está num lugar que você sabe que as pessoas não vão muito com a sua cara. Te tacam uma granada. O que você faz? Você vai embora ou você fica lá? O Francisco Ferdinando, ele resolveu continuar o rolê dele lá em Sarajevo. E aí, o que vai acontecer? Ele só vai mudar o caminho para tentar enganar esses terroristas que estavam tentando matar ele. Só que o motorista dele vai se enganar e vai entrar numa rua do trajeto antigo. Quando ele percebe o engano, ele tenta manobrar o carro para voltar para o novo trajeto que eles estavam fazendo para tentar evitar o terrorista. Mas aí é que estava o problema. Assim que ele errou o caminho, que ele entrou na rua errada, estava lá esperando um terrorista desse grupo sérvio que chamava Mão Negra, só esperando o Francisco Ferdinando aparecer. Olha o azar do Francisco Ferdinando. Foi dar de cara com justamente o camarada que queria matar ele. Era um terrorista sérvio que se chamava Príncipe. Apesar desse nome, ele não era príncipe, era só o nome dele mesmo. Um moleque de 19 anos. Esse terrorista sérvio vai mandar bala para cima do Francisco Ferdinando e vai acabar matando ele e a esposa Sofia. Esse acontecimento é chamado de o estopim da Primeira Guerra Mundial. Foi aí que a treta da Primeira Guerra
começou e ficou feia. O que vai acontecer? A Áustria-Hungria vai declarar guerra contra a Sérvia. Lembra lá da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança? Dá uma olhada aí, ó. A Áustria-Hungria declara guerra contra a Sérvia. Os russos, que faziam parte lá da Tríplice Entente, por outro lado, vão colar aqui com o pessoal da Sérvia. E aí, a Alemanha vai apoiar a Áustria-Hungria e, consequentemente, a Itália, que pertencia lá à Tríplice Aliança, também vai colar com os caras. Do outro lado, vai estar a França e a Inglaterra. E é aí que começou a Primeira Guerra Mundial. A partir desse incidente lá em Sarajevo, com o assassinato do Francisco Ferdinando, esses países começam a declarar guerra entre si, de acordo com a aliança que eles faziam parte, e tem início em 1914 a Primeira Guerra Mundial, que vai durar até 1918, que é o assunto aí das próximas aulas. E é isso aí, até a próxima.